Abençoados, melhor noite. Sejam todos bem-vindos. Graças a Deus, mais um dia que o Senhor nos permitiu, que o Senhor nos concedeu, porque está escrito que Ele é o dono dos nossos dias. Os nossos dias foram todos determinados por Ele desde antes da fundação do mundo. Sejam todos bem-vindos. Você que é um predestinado desde antes da fundação do mundo e predestinado para filho. Talvez você não tenha essa informação, talvez você não tenha esse conhecimento, mas isso não muda o decreto de Deus. O Evangelho diz que a escolha foi feita sem as nossas obras, sem a nossa participação, sem a nossa vontade, mas de acordo com o querer do próprio Deus. Uma saudação aqui especial a toda a nossa audiência, a você que vai nos assistir, talvez não agora ao vivo, mas em outra hora, não sei, no melhor momento que for mais apropriado aí para você. Saiba que a nossa intenção aqui é fazer com que a palavra corra e seja glorificada. E quando nós falamos palavra, estamos falando do Evangelho da Graça. Não estamos falando aqui de outra palavra, de outra doutrina. A doutrina que nós falamos aqui, a doutrina que nós pregamos, é o Evangelho que foi revelado unicamente, exclusivamente ao apóstolo Paulo. Deus o pegou aqui na terra, nesse reino, e o levou lá até o paraíso, e ali, como ele mesmo explicou, anunciou para ele coisas que ao entendimento humano não seriam capazes de entender, somente com a revelação dada pelo próprio Deus. Os mistérios que estavam ocultos desde os tempos eternos. Se por acaso você aí ouvir alguém falar, alguém ensinar que recebeu uma revelação e que o intermediário não foi o apóstolo Paulo, olha, ele mesmo disse, escrevendo lá aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo 9, mesmo que venha um anjo do céu. Olha que coisa séria que disse o apóstolo Paulo. Mesmo que venha um anjo do céu e fale alguma coisa, seja o que for, diferente do que está escrito aqui no Evangelho, não receba, porque é anátema. Ele foi exclusivo nessa revelação. Depois que ele pregou, depois que ele ensinou, aí vieram outros, mas todos passaram por ele. Porque essa foi uma promessa que foi feita pelo próprio Jesus de Nazaré, não é isso? Ele disse que, olha, agora no momento eu não posso explicar as coisas para vocês, mas quando eu for, mandarei para vocês o Espírito da verdade. E esse Espírito vai ouvir de mim, do próprio Deus, e irá anunciar para vocês toda a verdade. Então, abençoados, fora do apóstolo Paulo, fora do Evangelho, você não vai encontrar toda a verdade. Você pode até encontrar, algumas coisinhas ali, porque tem, mas toda a verdade, somente o apóstolo Paulo recebeu ali no paraíso. Gostaria aqui de mandar também uma saudação a todos os colaboradores, você que está aí já compartilhando as nossas mensagens. Você é corajoso, hein? Você é muito corajoso em compartilhar essas mensagens, porque tudo que nós falamos está indo ao encontro da religião. Porque, olha, se você tem um parente aí na religião, como eu tenho muitos, eu tenho tios, muitos parentes que são pastores, que são presbíteros, que são diáconos, todos aí no sistema religioso. E eu falo contra tudo que eles ensinam. E, olha, o parentesco fica de lado, porque o Evangelho diz que esse conhecimento é do Espírito, não é da carne. Então, se você está compartilhando, eu recebo que você esteja compartilhando, com certeza você pode perder aí alguns parentes segundo a carne, mas segundo o Espírito, você vai ter sempre aí a companhia, a consideração, o respeito dos seus irmãos na fé, daqueles que foram escolhidos e predestinados e estão com os olhos do entendimento iluminados. Também gostaria de incentivar você a se inscrever aí no nosso canal, no canal do YouTube, porque é muito importante que isso aconteça. Nós já temos aí um número bem considerado, não é isso? Mas precisamos chegar um pouquinho mais à frente. E para quê? Qual é a nossa intenção em alcançar um certo número no canal do YouTube? Para que a palavra corra e seja glorificada. É a única maneira, abençoados, de que nós temos nesses dias
de fazer a palavra correr. É um instrumento, uma ferramenta que o próprio Deus nos deixou, não somente para mim, mas para todo aquele que prega essa palavra, todo aquele que anuncia a verdade de Cristo. Essas ferramentas são muito importantes. E eu gostaria de convidar você, incentivar a você a participar desse serviço, que é um serviço muito excelente. Não é fácil, mas é muito excelente e graças a Deus, Deus tem aí nos respaldado, Deus tem nos honrado, porque nós estamos aqui falando da palavra dele, com todas as nossas debilidades, segundo a carne, né, que não são poucas, mas falando a verdade do Evangelho. Temos recebido correios de abençoados, né, isso que tem assim, olha, essa palavra está me fazendo pensar. Essa é a intenção do Evangelho, é fazer você pensar, você entender. Não é você obrar, é você pensar. O Evangelho diz, crie, por isso falei. Você pensa, você entende, aí você confessa essa palavra. Então, abençoados, um abraço a todos, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua audiência, compartilhe as mensagens aí, e vamos aqui então vamos começar aqui a falar a respeito desse assunto. É um assunto bem simples. Se você tem nos acompanhado por esses tempos, já tem quase um ano que nós estamos aqui nessa cadeira aqui, nessa mesa, falando desse Evangelho. Os nossos assuntos são bem simples, assim, não são assuntos assim, muitos lá na frente, muito fortes. Por quê? Olha, eu já até falei isso aqui algumas vezes e vou repetir. Quando eu ouvi pela primeira vez que uma abençoada chegou para mim e falou assim, boa noite, abençoado. Aquilo ali, abençoado, para mim foi uma bomba assim em cima de mim. Para mim era uma coisa muito nova, muito excelente, mas para aquela abençoada já era uma coisa bem tranquila, porque ela já dominava bem o assunto, já tinha esse entendimento bem forte. O que eu quero dizer com isso? Que um assunto, por mais simples que seja, tem alguém abençoado que não conhece. Tem alguém que ainda não alcançou. Então é necessário que se fale de tudo que está no Evangelho da Graça de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo em uma de suas cartas, ele disse o seguinte, não me canso de falar sempre as mesmas coisas, porque é segurança para vós. É bom que você escute sempre as mesmas coisas. O meu pai na carne, às vezes ele me falava assim, as mesmas coisas, 2, 3, 4, 5 vezes. E eu gostava, imagina o meu pai do Espírito, né, que fala só coisas boas, palavras aqui maravilhosas. Ele pode falar 1 milhão de vezes que eu sou abençoado e 1 milhão de vezes eu vou ficar feliz, porque não vai me cansar. Tá bom? Então vamos aqui dar início. E o assunto dessa noite, o tema que nós temos é Filhos da Livre, ou Filhos da Liberdade, não é isso? Como o apóstolo Paulo escreveu, Filhos da Livre, nós copiamos, nós imitamos o que está escrito no Evangelho. Filhos da Livre. Gostaria de convidar você a pegar sua Bíblia, pegar um papel, aí uma caneta. Por favor, anote o que você está ouvindo, principalmente as referências que nós damos, para você conferir, para saber se está de acordo com o Evangelho da Graça, que é muito importante que você confira o que nós estamos falando. Gálatas capítulo 4, vamos aqui ao versículo 29. Não, vamos começar do 21. É importante, vamos ler aqui alguns versículos aqui, para entendermos aqui, porque mesmo que nós não falarmos mais nada, mas somente ler, já é o suficiente, porque você vai ouvir, os teus olhos do entendimento com certeza serão iluminados. Diz assim, ó, versículo 21. Dize-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito, olha o que está escrito, que Abraão teve dois filhos, um da escrava e o outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa, pelo Espírito, o que se entende por alegoria, porque estes são os dois concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Versículo 25. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Veja bem o que diz o apóstolo Paulo. A Jerusalém atual é escrava com seus filhos. E o versículo 26. Mas a Jerusalém
que é de cima, a celestial, é livre, a qual, a de cima, a dos céus, é a mãe de todos nós. Versículo 27. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Versículo 28. Mas nós, veja bem, versículo 28. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa. Nós somos filhos do Espírito, como Isaque. E versículo 29, aonde que nós vamos aqui falar um pouquinho mais. Mas, versículo 29. Mas como, então, aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Assim também é hoje. E o versículo 30. Mas que diz a Escritura? Preste atenção no que o apóstolo Paulo copiou da Escritura. Lança fora a escrava e seu filho. Lança fora a escrava e o seu filho. Por quê? De modo algum, de maneira nenhuma, não existe a menor possibilidade que o filho da escrava herdará com o filho da livre. Versículo 31. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava. Nós não somos filhos da escrava. Somos filhos, sim, da livre. Somos filhos da livre. Então, abençoados, veja bem, o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, o apóstolo que recebeu a revelação do Evangelho da Graça, ele usou de várias maneiras, ele usou aqui de várias explicações para ensinar a igreja a deixar a lei de Moisés. Ele usou as cartas do apóstolo Paulo, que vão de Romanos até Hebreus, estão cheias de referências, de ensinos, o apóstolo falando que tem que se deixar a lei de Moisés. Lá no livro de Atos, que Lucas escreveu, no capítulo 18, no versículo 12 e versículo 13, ele foi levado a um júri, a um julgamento, exatamente por isso, porque estava ensinando as pessoas a se afastar da lei de Moisés. Como, por exemplo, ele ensinou lá para a igreja de Roma, no capítulo 10, no versículo 4, que o fim da lei, olha só o que ensinou o apóstolo Paulo, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Fim da lei, acabou. Foi isso que ensinou o apóstolo Paulo para a igreja de Roma. Agora, também ensinou que o pacto da lei foi um pacto de maldição e morte. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Ele escreveu para a igreja dos Coríntios e falou: esse pacto da lei é pacto de maldição e morte. Imagina o apóstolo Paulo falando uma coisa dessa. E disse embaixo que o gentio, que somos nós, que não somos judeus, nunca tivemos lei. Romanos capítulo 2, versículo 14. Ele estava sempre ensinando as pessoas a se afastarem da lei de Moisés. A lei, abençoados, diz ele, o apóstolo Paulo ensinou, que a lei foi dada para os injustos. Olha só, lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9. A lei de Moisés, ela foi aplicada para os injustos. E nós, diz o apóstolo Paulo, escrevendo a Romanos, capítulo 5, versículo 1. Ele diz que nós, depois da cruz do Calvário, depois que Cristo morreu e ressuscitou, nós já fomos justificados. Não é que vai ser justificado. Nós já somos justificados. Então a lei de Moisés não serve para nós por duas razões. Uma, que a lei nunca foi dada para nós, os gentios. Isso ensina o apóstolo Paulo, ensina o Evangelho. E se tivesse sido dado para nós, nós já fomos justificados. A dívida que havia na lei foi justificada por Cristo ali na cruz do Calvário. Então, abençoados, agora vem o apóstolo Paulo, depois de dar todas essas explicações, ele diz aqui aos Gálatas que ele vem falando para aqueles que continuam nas práticas da lei. Porque nós já estamos aqui mais de 2000 anos, não é isso que a lei acabou, que Cristo morreu, ressuscitou, e ainda existe muitos abençoados vivendo uma vida debaixo da lei de Moisés, debaixo das práticas da lei de Moisés. Nós aqui temos as 14 cartas escritas pelo apóstolo Paulo, mas agora Paulo ele usava as escrituras para falar muitas das coisas. Ele repetiu os salmos, repetiu os profetas, gostava muito ali do profeta Isaías, ele usava também Moisés,
Não é isso? Então, ele vem falando aí, por alegoria e dizendo que Abraão teve 2 filhos. Preste bem atenção aqui nesses versos que nós lemos. Ele disse aqui aos Gálatas, no capítulo 4, do versículo 21 até o 31 que nós lemos, ele disse que Abraão ele teve 2 filhos. Um filho, preste bem atenção, abençoados, que isso aqui é um sentido figurativo, mas é alguma coisa muito importante. Um desses filhos foi feito segundo a carne. O filho da escrava foi concebido segundo a carne, mas o outro, o segundo filho, foi concebido segundo o Espírito, segundo uma promessa que foi feita pelo próprio Deus a Abraão. Você sabe que houve um negócio de carne aí, Abraão se apressou um pouquinho, parece que ele não confiou muito, ele cria numa coisa, mas ele estava vendo outra, então ele quis passar na frente de Deus. E o que acontece quando o filho quer passar na frente do pai? Pessoal, não vai dar certo, vai dar problema. Isso que aconteceu ali com Abraão. Isso aqui está falando de um simbolizando a lei e o outro simbolizando a graça. Um era o filho da lei e o outro era o filho da graça. Um segundo a carne, que era a lei, e o outro era segundo o Espírito, que era a graça. E fala também a respeito de uma Jerusalém terrenal, que está debaixo de maldição, segundo a carne. E a outra Jerusalém está falando que é celestial, que é a santa. Hebreus capítulo 2, versículo 22, diz que Jerusalém santa é a Jerusalém celestial. Não se engane, abençoados, com esse negócio de excursão aí para Jerusalém, para a Terra Santa, que essa Jerusalém atual não tem nada de santa. Santa é a Jerusalém celestial, que está agora aqui, ó, na nossa mente. E aqui no versículo 28, vamos ler aqui o versículo 28, 4:28, vamos aqui repetir, que diz assim: mas nós, irmãos, somos filhos da promessa com Isaac. Nós somos filhos do Espírito. Nós não somos filhos da carne. Nós somos filhos do Espírito. Gálatas capítulo 3, versículo 8 e versículo 9. Vamos aqui ver essa promessa que foi feita por Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 8 e versículo 9 diz assim: ora, tendo a Escritura, olha que Paulo é copiando a Escritura, previsto que Deus havia de justificar pela fé, não pela carne, não pelas obras, pela fé, os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte, de maneira que os que são da fé, aqueles que são da fé, são abençoados com o crente Abraão. Promessa feita por Deus aos gentios, ser justificado pelo Espírito, promessa no Espírito, abençoados. Quando nós aqui falamos que somos abençoados, estamos falando do Espírito, não estamos aqui falando de carne. É no Espírito. O Filho de Deus é o Espírito. E o versículo 29, veja o que ele diz aqui no versículo 29, 4:29. Ele fala assim, ó: mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim também o é agora. Diz que a carne perseguia o Espírito, o filho da carne perseguia o filho do Espírito. E não há acordo nisso, abençoado, não adianta. Até hoje é assim, a carne persegue o Espírito, e não há acordo. Romanos capítulo 8, versículo 7, gostaria aqui de ler com os abençoados, que fala de carne e espírito, dessa briga que existe, carne e espírito. Romanos capítulo 8, no versículo 7, diz assim, ó: porquanto, olha só, porquanto a inclinação ou a vontade da carne é inimizade contra Deus. Olha que coisa tremenda. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Não existe amizade entre a carne e entre o Espírito. Mas nós somos o Espírito. Nós somos filhos do Espírito que participamos de um corpo de carne. E diz mais, um conselho aqui no verso 30 e no verso 31, que muito me chamou a atenção, que eu gostaria agora de destacar aqui com os abençoados. Uma coisa muito, muito interessante. O apóstolo Paulo diz que é para se lançar fora a escrava e o seu filho. Lançar fora a lei
lançar fora a lei e os seus mandamentos, os seus 613 mandamentos, todas as suas ordenanças. Vamos ler aqui, ó. Vamos voltar lá e vamos ler. Gálatas capítulo 4, no versículo 30 e versículo 31, que diz assim, ó: mas diz a Escritura, lança fora, olha o que diz o apóstolo Paulo, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum, embora a religião queira misturar, de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira nenhuma a lei vai se misturar com a graça, abençoada. O apóstolo Paulo disse, ó, lança fora a escrava e seu filho, e lança fora a lei e seus mandamentos, 613 mandamentos. Você tem que deixar. Colossenses capítulo 2, versículo 14, diz que as ordenanças ficaram cravadas lá na cruz. Você tem que lançar fora. Por quê, abençoados? Que nós somos do Espírito. O nosso ministério não é o ministério da carne. Nós somos livres porque nós somos do Espírito. Não temos nada a ver com carne. Participamos de um corpo de carne. Com certeza, nós estamos dentro de um corpo de carne, mas nós somos do Espírito. O nosso ministério é do Espírito. Gostamos muito de falar bem claro isso aqui. Porque a religião, ela faz o contrário do que é mandado. Ela guarda o que Deus manda lançar fora. Deus disse, ó, lança fora a escrava e o seu filho. O que faz a religião? Está guardando a escrava e o seu filho dentro dos seus lugares chamados igreja evangélica. Em toda a religião. Hebreus capítulo 6, veja se não é assim. Já lemos aqui bastante esse versículo, mas vamos ler aqui mais uma vez. Se você ainda não conhece, você vai ver se que é assim ou não é. Diz assim, ó, pelo que, deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo. É para deixar. O que acontece na religião? A religião está fazendo, trazendo, prossigamos até a perfeição. Não lançando de novo, é para não lançar de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. E a doutrina de batismo, da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos, é que vai uma relação que o apóstolo Paulo disse que tem que lançar fora, tem que esquecer. E a religião, todas as religiões, principalmente aquela que é chamada de evangélica, ela está trazendo, em vez de jogar fora, está guardando. É o que faz a religião. Anda segundo a lei, anda segundo a carne. Guarda o que não serve para nada. Batismo nas águas, abençoado, não serve para nada. Por quê? O nosso batismo já aconteceu ali na cruz. Guardar um batismo nas águas não serve para nada. É como guardar lixo. Santa Ceia, abençoado, pãozinho, um copinho, não serve para nada. O apóstolo Paulo disse, ó, lança fora a escrava e seu filho. Nós somos da livre, não temos que guardar essas coisas. Gálatas capítulo 2, vamos aqui, veja aqui, Gálatas capítulo 2, olha só, aonde é que nós estamos? Gálatas capítulo 2, no versículo 3 e no versículo 4, olha o que diz assim, ó, mas... Gálatas capítulo 2, versículo 3, diz assim, mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Estavam guardando lixo. E o versículo 4, e isto por causa dos falsos irmãos. Por causa dos falsos irmãos, que tinham intrometido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade. A nossa liberdade. Para a nossa liberdade. Os falsos irmãos. E Gálatas capítulo 5, avance um pouquinho aí, ó, e veja, 5:1, diz assim, ó, estás, pois, firmes, olha só, estás, pois, firmes na liberdade que Cristo nos libertou, e não tornei-vos, olha só, não tornei-vos a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Não é para guardar as coisas da servidão, não é para praticar as coisas da servidão, as coisas da lei de Moisés. E o versículo 2, e eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, se você guardar as coisas da circuncisão, Cristo de nada vos aproveitará. E diz mais, e de novo protesto a todo homem, que se deixar circuncidar, está obrigado a guardar toda a lei. Não vai viver uma vida de liberdade. E o versículo 4 diz assim, ó, separado está de Cristo, vós, os que vos justificai pela lei, da graça,
tendes caído. Se você não jogar fora a escrava e o seu filho, você vai cair da graça. Agora, o que significa cair da graça? Perdão. Cair da graça, abençoado, é viver segundo as obras da lei. Ninguém consegue desfazer a obra de Cristo ali na cruz. Mas quando alguém não joga fora a escrava e com seu filho, com seus mandamentos, quando alguém não se desfaz, não deixa a lei de lado e as suas ordenanças, está caindo da graça, porque não há mistura. Não se pode misturar a lei com a graça. Romanos capítulo 11, versículo 6, diz que de outra maneira, se misturar, a graça não é graça. Não tem graça. Não pode misturar. Não tem liberdade, abençoado. Não há liberdade. Cair da graça é viver segundo as obras da lei. Não tem liberdade. Porque lá tudo é proibido. Aonde se pratica a lei de Moisés, nesses lugares chamados igreja evangélica, em toda a religião, tudo é proibido. Até pensar. Até pensar, você é proibido. Porque tem alguém que pensa por você, tem alguém que dita as regras por você. Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, o apóstolo Paulo nos chama a um culto racional, um culto com a mente. Você é chamado a pensar. Por quê? Somos filhos da livre, abençoado. Nós somos chamados à liberdade. Nós não somos chamados aqui a viver segundo o que diz o sacerdote. Nós não somos aqui chamados a vivermos como diz o pastor ou como diz o padre. Não, abençoado. A nossa linha de conduta, nós que somos livres, nós que somos filhos de Deus, é de acordo com o evangelho da graça de Deus. Romanos capítulo 8, vamos ler aqui esse verso que é bem conhecido nosso e nós gostamos muito. Romanos capítulo 8, no versículo 1. Anote aí, por favor, que diz assim, ó: Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, os do Espírito, não é isso? Que não andam segundo a carne, que não andam segundo a lei, que já jogaram fora a escrava com seu filho, mas que andam segundo o Espírito. E o versículo 2: Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. O Filho de Deus, abençoado, ele está livre, você é livre do pecado, da lei e da morte. Já foi, não é que você vai ser. Entenda bem isso. Lá na lei, lá na religião, você ainda vai ser. Porque estão vivendo de acordo com a lei de Moisés. Não jogaram fora a escrava com seus mandamentos. Não jogaram fora a lei de Moisés. Então estão se vendo, não se vê em liberdade. Veja aqui o versículo 8, ó. Versículo 8, Romanos 8, 8, que diz assim, ó: Portanto, os que estão na carne, aqueles que vivem de acordo com a lei, não podem agradar a Deus. Não adianta, não existe maneira de alguém agradar a Deus se está vivendo segundo a lei de Moisés, se está vivendo segundo o mandamento da escrava, se está seguindo os 613 mandamentos. E o versículo 9 diz assim, ó: Vós, porém, não estáis na carne. Eu recebo que você não está na carne. Eu recebo que você não está na lei de Moisés. Eu recebo que você já saiu do batismo nas águas. Eu recebo que você já não faz mais jejum. Eu recebo que você não procura mais monte para orar a Deus, porque Ele habita dentro de você. Eu recebo que você já não participa mais daquele negocinho de pão e vinho chamado Santa Ceia, porque você não está mais na carne. Você não está mais na lei de Moisés, mas no Espírito. Você já entendeu que Evangelho é de Romanos até Hebreus. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, eu recebo. Se você está gostando, se você está entendendo, se está te alegrando com essa palavra, quando você ouve alguém falar da palavra do seu Pai, e isso te causa alegria, isso te causa gozo, é porque o Espírito de Deus habita em você. Não existe outra maneira de você gostar dessa palavra se esse Espírito já estiver em você. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, então diz o Evangelho que esse tal não é dele. Abençoados, veja bem, nós somos herdeiros. Nós somos herdeiros de Deus. Somos livres, mas no Espírito, entenda, nós somos livres. Nada nesse mundo, nessa vida, pode te prender, pode te deixar cativo.
Cristo morreu para nos dar liberdade. Somos filhos da promessa. Foi feita uma promessa para nós, de acordo lá com Abraão. Deus prometeu a Abraão que nele, em Abraão, seriam abençoados todos os filhos, todas as famílias, todos os povos seriam alcançados. E nós fazemos parte dessa promessa. Por que agora que você vai se meter debaixo da escravidão? Por que você vai morar junto com Agar? Por que você vai morar junto com o filho da escravidão, da escrava? Não, abençoado. Você é da promessa, você é do Espírito. O evangelho da graça, o evangelho da incircuncisão, o evangelho do Espírito nos coloca em liberdade. Isso é uma posição que Deus nos colocou através desse conhecimento. Uma posição. Nós somos livres. Não, você gostando ou não, você querendo ou não, você pode até se comportar de maneira errada, de maneira diferente. Mas a nossa posição em Cristo é uma posição de livre. Foi para isso que ele passou ali naquela cruz. Para nos colocar em uma posição de liberdade. E te digo mais uma coisa, muito séria. Falo para você sem medo de errar, porque o Evangelho garante isso. Se tiver proibição, se tiver regra, não é Evangelho. Se lá onde você participa, lá onde você está, se tem proibição, olha, aqui é de acordo com a minha vontade. Aqui existem algumas regras que tem que ser cumprida. Aqui tem algumas coisas que você não pode fazer. Se você quiser ser membro aqui, abençoado, corre disso, foge disso, porque isso não é evangelho. Quer saber por quê? 1 Coríntios, vamos aqui, ó. Primeira carta que Paulo escreveu a Corinto, porque a gente fala as coisas e mostra aqui que está escrito, não é isso? Porque aqui não cabe a minha opinião, aqui não cabe a opinião do Márcio, aqui não cabe a opinião do João, aqui não cabe a opinião do Gabi. Não. Aqui o que cabe aqui é o que está escrito no Evangelho. Aí vale. É o que nós te mostramos. É por isso que nós falamos para você. Ó. Pegue aí, ó, a Bíblia, pegue caneta, anote para você ver que nós estamos falando aqui. É a nossa opinião, não, pessoal. Porque opinião por opinião, a nossa não vale nada. Mas quando nós falamos de acordo com o Evangelho, veja aqui, ó, se não é assim que acontece. Primeira carta que Paulo escreveu ao Corinto, no capítulo 6, no versículo 12. Olha só, para você que ainda não entendeu que Cristo te colocou numa posição de liberdade. Diz assim, ó, todas as coisas, veja bem que ele fala, todas. O que é que foge desse contexto de todas? Quando alguém diz, ó, todas, são todas. Isso nada pode ficar de fora. Porque se alguma coisa é ficar de fora desse contexto, então não são todas. E ele bem claro aqui, ó. Todas as coisas me são lícitas. Lícitas de liberdade, de livre. Você é livre para fazer tudo. Você é livre para fazer todas as coisas. Diz o Evangelho da Graça de Deus. O apóstolo Paulo recebeu uma revelação lá no paraíso, que o Filho de Deus que é livre, ele é livre para fazer todas as coisas. Está escrito aqui ou não está? 1 Coríntios, primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, no capítulo 6, no versículo 12. Ele fala assim, ó, todas as coisas me são lícitas. Veja bem, a mim, me são lícitas. Aí tem a segunda parte. Mas nem todas as coisas convêm. Mas eu sou livre para fazer todas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, eu sou livre para fazer. Mas eu, que sou o Filho de Deus, eu que tenho meu nome escrito no livro da vida, eu que fui comprado por bom preço, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nada pode te dominar, mas você é livre para fazer tudo, abençoado, tudo. Ninguém pode falar assim para você, isso aqui, por você ser crente, por você ser da igreja, por você ser filho de Deus, você não pode fazer. Não existe isso. Não é isso que diz o Evangelho da Graça de Deus. É uma coisa assim, tem pessoas que ficam temerosas, não é isso? Como é que eu vou falar isso para a minha igreja? Como é que eu vou falar isso para os meus filhos? Como é que eu vou falar isso para o meu irmão? Abençoado, vida de liberdade é isso aqui, ó. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Aí vem uma pergunta. Não me convém. E se eu fizer? É bem claro aqui, não é isso? Eu sou livre para fazer o que quiser. Para beber,
Tudo que você quiser fazer. Gálatas capítulo 5, versículo 19, tem ali uma relação ali enorme. Se você quiser mais, depois você me telefona que eu te aumento essa relação para você, que você pode fazer. E se eu fizer? Simples, abençoado. Vamos lá. Gálatas capítulo 6. Isso aqui que é liberdade. Olha só. Liberdade é isso aqui, ó. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Nós somos filhos da liberdade, nós somos livres. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Diz assim, ó. Não erreis, não se engane, não fique de bobeira, como diz aí na gíria aqui no Rio de Janeiro. Não fique de bobe. Deus não se deixa enganar. De Deus não se escarnece. De Deus não se zomba. Porque tudo que o homem, tudo que o Filho de Deus que é livre semear, isso ele também que é livre vai colher. Então veja bem, você é livre para fazer tudo que você quiser. Mas essa liberdade que Deus te deu te leva a colher tudo que você plantar. Isso que é liberdade, abençoados. Você não pode viver preso. Não. Você tem que ter um conhecimento, você tem que ter um entendimento que você é livre e tudo que você plantar é você que vai colher, não sou eu. Eu vou colher aquilo que eu planto e que já não é pouca coisa, não é isso? Se eu plantar bem, eu vou colher bem. Se eu plantar mal, eu vou colher mal. Mas livre para plantar, eu sou. E também sou livre para colher. Isso que é liberdade em Cristo Jesus, abençoado. Somos filhos livres. Não existe esse negócio, aqui é proibido. Não. Se for proibido, esquece, porque não é evangelho. O evangelho diz que o Filho de Deus é livre para fazer o que quiser, mas vai colher também o que ele plantar. A religião, ela procura, veja bem, olha o que faz a religião. Ela procura manter os filhos presos. Se você participou aí do sistema religioso, como eu participei aí por vários anos, por muitos anos, a religião ela procura manter os filhos presos num quadradinho aí de 4 paredes, né? Colocou o nome lá na porta, chamado algumas igrejas não sei o que, outras têm lá outros nomes, mas as pessoas ficam ali dentro e começando ali por 4 paredes, para manter as pessoas presas ali, ensinando a mentira do pecado, ensinando a mentira do diabo, ensinando a mentira do inferno. Assim que a religião procura manter as pessoas ali presas, não é isso? Mentiras da religião. Isso é uma coisa muito séria, porque o Filho de Deus não pode ficar preso por nada. E ainda diz, olha, se você fizer isso, Deus vai te dar isso. Mentira, abençoado. Você é livre com todas as bênçãos. Olha, veja só uma coisa, nós somos livres. Estamos livres do pecado, estamos livres do diabo, estamos livres do inferno. Preste atenção, você é um filho de Deus, está livre do inferno. Veja bem, o pecado, o que a religião aí chama de pecado, nunca nos alcançou. Nós nunca fomos alcançados pelo pecado. Hebreus capítulo 9, vamos ler aqui. Hebreus capítulo 9, para você que diz que não, se eu fizer alguma coisa, essa semana eu tive assim, a oportunidade de falar com o abençoado, que ele está numa situação meio complicada na carne, né? E ele falou assim para mim, o que foi que eu fiz de errado, de pecado? Acho que eu pequei e estou nessa situação. Não, abençoado, não é que você pecou, é que você plantou errado. Plantou errado, tem que colher errado. Você é livre para isso. De Deus não se zomba. Veja o que diz aqui quanto ao pecado, Hebreus 9, 26, para você não confundir as coisas. Diz assim, ó, de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, ali na cruz, uma vez para sempre, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aniquilou o pecado ali na cruz. O pecado acabou, não existe mais, porque foi aniquilado. Tudo que se chama pecado contra Deus foi aniquilado. Por isso que nós somos livres. Andamos aí de cabeça erguida. Nada pode nos apontar, nada pode nos condenar. E o diabo é um ser da religião, que só existe na religião. Olha, quando eu não participava da religião, você não tinha medo do diabo.
Eu tenho certeza disso. Quando você estava lá na escola de samba, quando você estava lá batendo o seu tamborzinho para lá, bebendo o seu negocinho, você não tinha medo do diabo. Mas o dia que você entrou na religião chamada evangélica, você ficou com medo do diabo, porque o diabo ia te levar para o inferno. E esse diabo, abençoado, só existe na religião. Esse de chifre, de rabo, de tridente. Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz que Deus participou de carne e sangue para destruir, para aniquilar isso aí que você chama de diabo. Existem muitas definições para esse ser, né? A religião, o sistema evangélico, a definição que existe lá é um espírito que tem chifre, que tem rabo, seja o que for, está escrito que nós somos livres. Cristo nos libertou de qualquer coisa chamada diabo quando ele morreu e ressuscitou. Disso nós estamos livres. Agora, essa história de inferno, abençoado, só no cemitério para o corpo de carne. Quando esse corpo aqui morrer, ele vai para o inferno, que é o cemitério. O Evangelho da Graça de Deus, de Romanos até Hebreus, não fala nesse lugar. Não fala. O apóstolo Paulo não recebeu nenhuma revelação lá no paraíso que possa existir um lugar chamado inferno, que Deus possa lançar alguém, ou que o diabo possa pegar e levar para esse lugar. Não existe esse lugar. Se existisse uma coisa tão importante, com certeza Deus teria explicado, Deus teria falado com o apóstolo Paulo. E não existe. De Romanos até Hebreus, onde está a revelação da graça de Deus, não existe a revelação num lugar chamado inferno. Abençoados, nós somos livres, aí, não existe nenhuma maneira de você estar preso. Agora, só com o teu entendimento, você entendendo quem você é. Então, abençoados, eu gostaria de convidar você a participar aí conosco, para que os filhos que são livres recebam essa informação. Por que você acha que o irmãozinho que está lá na religião, ou que está lá cortando pescoço lá de galinha para botar na encruzilhada, por que ele não se sente livre? Por falta de informação. Veja aqui em Gálatas capítulo 4, é o nosso último verso. Gálatas capítulo 4, versículo 1, diz assim, digo, pois, que em todo tempo que o herdeiro, que o filho, que é livre, ainda se comporta como menino, e nada difere do servo. Nada. Ainda que seja senhor de tudo, ainda que ele seja livre, mas como não tem o conhecimento, o comportamento dele é lá de escravo, lá de menino, lá que não sabe, que tem medo de tudo. E o versículo 2, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. O nosso convite aqui para você é que você se junte conosco aqui, para que essa palavra alcance esses filhos que estão presos aí na religião, com medo de pecado, com medo de diabo e com medo de inferno. De que maneira que nós vamos fazer isso? Compartilhando as mensagens, se inscrevendo no nosso canal do YouTube, espalhando essa mensagem para todos os filhos, porque a única maneira de libertar um filho hoje é na mente, no conhecimento, porque de fato, a posição, todo filho é livre. Foi para isso que Cristo morreu. Nós lemos aqui, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Abençoados, eu recebo que os olhos do seu entendimento foram iluminados e que nessa noite você tenha entendido a sua posição de liberdade em Cristo Jesus. Uma ótima semana para você. Recebo que Deus mesmo tem cuidado de você e que tudo te vai bem na sua vida. Abençoados com todas as bênçãos.